Então, quantos anos durou a situação de violência doméstica? Durante 40, tive casada há 40 anos. Portanto, 40 anos. E quando é que começou a ter traços de violência? A ter violência Sim. foi logo no início do casamento. Ou seja, o seu companheiro Sim, mostrou... eu engravidei com 3 meses. Desculpe, estou nervosa. Não é Eu problema. engravidei quando namorava com o meu marido. Já o conhecia de escola, depois, entretanto, a minha mãe tirou-me da escola, depois conheci outra vez o meu marido. Encontramos-nos, por acaso, começamos a namorar. Aí eu tinha 17, o meu marido tinha 18. O que acontece é que eu engravidei e a minha mãe obrigou-me a casar, na altura. Certo. Eu engravidei e meu marido não gostava. Meu marido tinha 17 anos e eu já era uma mulher, mas meu marido era uma criança. Pronto, ainda estudava. Não era um homem, pronto. E ele não aceitava eu já estar, casarmos, não é? E ter um filho. Acontece que eu casei, tive uma gravidez do inferno, levei muita pancada nessa altura. Fugi muitas vezes para a casa da minha mãe. Depois nasceu o meu filho. Nasceu muito doente, constipado, com uma gripe muito forte. Passado 3 meses do meu filho ter nascido, o meu filho apareceu morto num berço, de manhã. Ele ia para o trabalho e ele acordava, o meu marido entretanto tinha arranjado um trabalho, e eu às 6 da manhã costumava estar a dar o biberon ao meu filho, que eu não tinha leite. E ele diz que estranhou nós estarmos os dois, segundo ele diz, certo? Que estranhou nós estarmos os dois a dormir e veio-me acordar que o meu filho estava morto. Ora, o meu filho, eu tinha sempre o cuidado de o ter destapado até baixo, e o meu filho acontece que estava todo tapado e com as mãos assim. É assim, eu na altura arrependo-me de não ter feito uma autópsia, porque hoje tenho muitas dúvidas. Que o meu filho realmente estava muito doente, mas eu não sei se foi a doença que o matou. Fiquei nessa dúvida até hoje e tenho. De maneira que depois eu engravidei mais 2 vezes, mas abortei porque já sabia que o meu homem, aquele filho foi indesejado e eu não queria que tornasse a acontecer. Quando engravidei deste segundo filho, eu perguntei a ele se ele queria este filho. Foi passado 4 anos do meu primeiro ter morrido. Certo. Ele disse que sim, e eu deixei de ir. Depois foi um inferno. O meu filho foi... Eu tinha que dar educação à minha maneira, por parte da violência. Tinha que esconder muita coisa de escolas e outras coisas mais, asneiras que fazia. Tive que educar à minha maneira, porque o meu marido, como foi sempre muito violento, eu tinha receio que acontecesse alguma coisa ao meu filho. Então evitei ao máximo certas coisas o meu marido saber, só pedia a Deus que ele desse um bom filho, porque o meu filho era um bocadinho rebelde. O que acontece é que depois o meu marido começou a deixar o meu filho sair de casa aos 16 anos de idade à noite. E o meu filho conheceu uma moça e juntaram-se. Tiveram juntos 10 anos. E assim, eu emigrei, entretanto eu emigrei, há 4 anos que estou cá. Mas emigrei derivado às situações financeiras. Fui para Londres com o meu marido. Depois de nós lá já estarmos há 3 anos, pedimos ao meu filho para ir para lá, para melhorar também a vida dele, a dele e a da minha ex-nora. Eles já estavam juntos, tinham vida comum, apartamento, carros e assim. Foram. Passado 1 ano do meu filho lá estar e ela conheceu um senhor brasileiro e engravidou ainda por cima. Ora, o meu filho começou a entrar em depressão profunda. Acontece que pediu-nos ajuda, porque depois ele ficou, na parte dele, do lado financeiro, lá tudo muito caro, ficou muito complicado. E nós ajudámos, mas o meu marido depois, houve um Natal que viemos passar cá um Natal e o meu filho ficou a tomar conta de uma chihuahua. Eu tenho uma cadelinha que eu trouxe de Londres
e de uns pássaros que nós tínhamos e ficou lá a passar na nossa casa o Natal sozinho. Meu marido discutiu comigo um dia, problemas quaisquer, não é? Uma coisa de nada. E o que é que ele fez? Ele sabia que, para não me bater, ainda vingou-se e ainda fez pior. Ele foi telefonar para o meu filho e por fora de casa, num dia de cancelado. Eu fugi. Quando ele chegou a casa e me disse, porque lá não tinha rede, eu morava numa aldeia, ele foi lá para fora e disse, olha, já telefonei ao... Estava tudo bem. Não, pôr fora de casa. A partir da manhã tenho que pegar nas malas e pôr-se a mexer. Eu disse, o quê? Eu ainda choro muito nesse dia, porque são marcas que me chocam. A partir daí, o meu filho nunca mais foi o mesmo. Entretanto, eu separei. Depois disso, regressei a Londres em janeiro. E tão massacrada que eu já estava de violência, sempre levei pancada, e de ver o que ele fazia ao meu filho, que não tinha explicação, eu comecei a decidir separar-me juntamente com o meu filho, em Londres. Então foi a primeira vez que eu estive separada há mais tempo, foram 6 meses. E fui sozinha para... A minha irmã mora na Suíça, e fui para lá, sozinha. Entretanto, passado 6 meses, eu fui trabalhar entretanto, em abril, de janeiro a abril, estive na minha irmã, depois em abril, voltei, fui para o Algarve, pensando eu que arranjava um casal inglês, ou que ia para fazer umas limpezas, coisa que não aconteceu. E então, meu filho, convidei-o para ir lá, porque da parte financeira eu até tinha um dinheiro mais ou menos comigo, que era uma conta que estava só em meu nome. E eu paguei despesas, meu filho esteve lá comigo, passámos lá uma semana. Pronto. Entretanto, meu filho regressou a Londres e eu continuei lá, que não sabia se havia de regressar a Londres ou ficar cá. Só que meu filho, como precisava muito da minha ajuda, pediu-me se eu ia para lá e arranjávamos uma casa e ajudávamos um ao outro. Só que quando eu voltei, o meu filho estava com uma depressão profunda, já andava, não é? E estava cada vez a ficar pior. E nós discutimos, houve uma situação que discutimos um dia, e ele deu um murro na mesa e partiu-me tudo em casa, quase que me batia, porque eu falei-lhe à minha ex-nora, falei-lhe no diabo nesse dia. Eu disse ao filho, tu estás muito doente, vamos ao médico. E ele, quando falava no médico, ele disse, não quero, não preciso de médico para nada, não sei o quê. Porque ele andava toda a noite na rua e aparecia de manhã e depois só estava com 2 horas de trabalho. E eu disse, olha, tu não penses que eu venho para aqui para trabalhar para ti, tu também tens que trabalhar, estás doente, vamos ao médico. Só que ele não aceitou. E ele estava sempre assim, fala com o pai, porque nós tínhamos uma situação numa casa a resolver aqui em Portugal. E eu dizia, não vou falar com o teu pai, porque se o teu pai fala comigo, eu vou logo voltar para ele. Mas depois, vindo o meu filho assim, que estava a ser pior com o pai também, eu disse, olha, já levo pancada do meu marido, vou levar agora do meu filho. Eu resolvi voltar, telefonei-lhe, ele estava lá em Londres, e começou a falar na minha cadelita, já tínhamos na altura, e eu fui. Maldita a hora que eu fui. Depois já esteve tudo bem, nos primeiros tempos, regressamos a Portugal, ficámos com café, começou-me a bater, sem mais nem menos, eu fazia tudo quanto era petiscos, trabalhei toda a minha vida até à data, só agora que eu estou parada. E bateu-me lá muitas vezes, uma vez quase que me matou, arrastou-me para a cozinha, que me matava lá com uma faca, ameaçava-me matar, porque o meu marido tem esquizofrenia juntamente com o mau feitio. Portanto, as duas coisas, aquilo é muito complicado. Porque ele sem nervos até é uma pessoa que reage de outra forma. É capaz de ser meio hoje, mas passado 2 dias, se alguma coisa ou o trabalho não correu bem, traz problemas para casa. Toda a minha vida foi vingar-se em mim e no meu filho, Pronto, até que agora, da última vez, então estes 4 anos, depois que regressamos de Londres, eu voltei, não é? Após 6 meses de estar separada. Mas eu tentei levar sempre as coisas da melhor forma
Pensando eu, não sei porque é que na minha vida já tive tanto dinheiro, agora fiquei sem nada, e a lutar para o casamento melhorar, para a nossa sobrevivência melhorar. Tinha sempre esperança que ele Só que mudasse, não é? Tinha não sempre foi o esperança que as que coisas mudassem. como? Tinha sempre esperança que as coisas fossem Sempre mudando, na não é? perspectiva que as coisas fossem. Que o seu próprio Sim, marido mudasse sim, e... porque eu desde sempre o tratei bem. E ele dizia a toda a gente que eu era a melhor mulher do mundo, porque foi sempre uma mulher limpa, trabalhadeira, trabalhei sempre muito mais do que ele. E ele mesmo me gabava. Ele não diz que isso não é mentira. Então, assim, o meu filho faleceu, foi o ano passado, em abril. Está tudo muito fresco. E o meu filho, em Londres, foi em abril, quer dizer, veio a polícia à minha casa a dizer que o meu filho estava dado como desaparecido em Londres. E eu aí, foi em março, quando veio a Covid, e eu aí já fiquei, quando me perguntaram para o meu filho, aí já fiquei muito preocupada, a pensar que tinha acontecido alguma coisa. Depois o meu marido começou a investigar, a entrar em contato com o consulado lá em Londres e tal. Foi quando lhe deram a notícia que ele que tinha falecido em abril. Só que eu estava a trabalhar numa fábrica de frangos e o meu marido estava desempregado e havia o confinamento, e foi quando eu arranjei trabalho na fábrica dos frangos. E o meu marido todos os dias ia-me buscar e levar e buscar, e eu perguntava: então, já sabes algumas notícias do nosso filho? E ele dizia-me que não. Só que depois, em abril, nós por acaso saímos num sábado. Fomos a Viseu, fomos para dar um passeio, e ele disse-me, discutiu muito comigo no carro. Ele já costumava discutir no carro, por uma coisa qualquer de nada. Começou a alterar-se, a berrar muito alto. E o que é que eu fiz? E aí ele e eu e a minha cadelita, que ela ia connosco para todo lado. E eu, quando mal ele parou o carro, eu tão enervada que estava, dentro do carro eu nem sequer abria a boca, mas ele estava tão alterado. Já não é a primeira vez que faço isso. Saio e começo a andar desastinada para a rua fora. E ele veio atrás de mim, com a minha cadelita. E eu disse: vai-te embora, não venhas atrás de mim, que eu não quero falar mais contigo. E ele disse: eu vou à polícia. E ele disse: então eu vou contigo, porque ele é tão anormal, que até estava a fazer aquelas coisas. E depois veio outra vez atrás de mim e disse: eu disse: já não basta o que fizeste ao nosso filho e continua-me a massacrar a vida. E ele disse: por falar no nosso filho, tenho uma má notícia para te dar. Nunca me esqueço desse dia. Então o que é que acontece? Pronto, nós estávamos à espera dos resultados de Londres, porque andava em investigação. E então, assim, em julho ele bateu-me muito. E fomos à Figueira da Foz, um fim de semana, um sábado. E fui eu e ele e mais a minha cadelita. Fomos lá à Figueira da Foz e passamos o dia na praia. Mas à tarde fomos para a esplanada, e ele, quando saía comigo, bebe assim uns copitos, mas fica alegre. Pronto, é só ao fim de semana, porque ele é trabalhador e à semana até bebe só as refeições. Acontece que nesse dia a minha cadela teve uma indisposição. Eu estava a ver que ela estava a morrer e comecei a chorar, e aquilo foi o calor, era trovoada nesse dia, e ela estava-se a sentir mal. Depois disso, ele passou água na cabeça, porque ele gosta muito dela, e ela ficou bem. E depois lá continuámos a conversar. Ele estava à espera de um trabalho, já estava a trabalhar num trabalho que tinha começado, começou a beber, e depois começou, já era 8 horas da noite, começou a ficar muito escuro. Eu disse: vamos para casa, porque já está a ficar muito tarde. E ele vai assim: e então resolvemos ir, só que começou a chover e ele deixou-me com a minha cadela abrigada numa varanda. Mas só eu vi que ele já, quando foi à casa de banho, ele já ia ao modo a cambalear, que não estava em modo de ir buscar o carro. E eu disse, depois aconteceu, ele disse assim: olha, fica aqui com a cadelita debaixo da varanda que eu vou buscar o carro, tu ficas aqui.
e foi buscar o carro. Só que depois nunca mais vinha. E eu estava lá brigada. Ele já tinha passado e não me tinha visto porque o passeio ainda era largo e eu estava assim lá para o fundo. Até que ouço o telefone, o meu telefone, e ele disse: onde é que estás? Eu disse: eu estou no sítio que tu me deixaste, aqui ao lado do restaurante chinês. E ele assim: é para eu ter vindo mais para a beira do passeio, porque eu assim não te vi e está a chover e não sei o que. Eu disse: olha, se tu não tivesses bebido tanto, tu sabias onde é que eu estava, que eu já estava enervada. E ele agarrou e vai logo assim. E então, depois e nisto ele estava a passar, eu fiz assim, depois ele estacionou o carro do outro lado e eu vou com a minha cadelita para o carro, ele estava a abrir a mala para pôr as coisas dentro do carro e disse assim, já vi aqueles olhos dele, com que então tu estavas-me a chamar bêbado? E eu disse, não, eu não te chamei essa palavra, que eu nem sou de chamar nomes. E ele vai assim, é que se tu chamaste-me bêbado, fica já aqui. Eu com o medo de entrar no carro disse, olha, nem é tarde nem é cedo, depois eu não entro no carro. Mas larga a cadela, porque eu estava com a minha cadelita e com a trela na mão. Mas as coisas todas já as tinha enfiado dentro do carro. Ele agarrou, fechou a mala e arrancou. E deixou-me lá. E eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer à minha vida? Agora que as malas estavam todas dentro do carro. Só quando depois dei por mim eu não tinha nada. Disse, vou à polícia. Então fui à polícia. Foi a partir daí. A polícia depois encaminhou-me para uma casa-abrigo. Prontos. A primeira casa-abrigo que eu estive. Estive lá 3 dias em isolamento. Eu cheguei lá, eram 4 horas da manhã. Estive a fazer depoimento primeiro e depois encaminhar, pois não havia quartos, não havia vagas. E eu estive até às 4 da manhã, desde as 9 da noite até às 4 da manhã na polícia. A 23, cheguei lá, era mais ou menos 4 da manhã. Eu quando entrei naquela casa-abrigo fiquei um bocadinho decepcionada, porque há várias casas-abrigo, mas pronto, essa aí, eu senti-me muito humilhada comigo mesma, porque a gente passa por tudo isto, não é? E ainda chorei no primeiro dia. Só que eu estive lá 3 dias e estava isolada, porque o isolamento ainda nos faz mais mal. E até que depois, mas sem falar com ele, até que ele depois telefonou para a doutora da Segurança Social e a doutora veio falar comigo e disse, olha, está aqui o seu marido, você quer falar consigo? Você quer falar com ele? E eu disse, sim, posso falar. Mas eu não queria muito. Ela que disse, você que tem que decidir se quer ir embora ou se quer continuar cá. Eu disse, então deixa estar que eu falo com ele, que ele está a pedir para você ir para casa. Nisto ele começa a falar da minha cadela outra vez, que tinha ido à Figueira da Foz no outro dia, levar roupa, mas não sei o quê, e que a minha cadela se tinha sentido mal outra vez. Porque assim, já não bastam os meus filhos, quanto mais a minha cadela que era tratada como uma filha. E eu agarrei com aquela coisa da cadela, disse, pronto, já então amanhã vou para casa. E combinei os horários, depois ele estava à minha espera. Saí do autocarro, ainda fomos beber uma bebida, depois viemos para casa. Passado 3 dias de eu estar em casa, ele chegou do trabalho, vinha mal disposto, porque assim, eu às vezes também tenho os meus defeitos. Todos os dias não ando bem humorada e depois que o meu filho aconteceu parece que nunca, e não é parece, não fiquei a mesma pessoa. E então, ele já tinha implicado um bocadinho comigo de manhã antes de ir para o trabalho, mas depois ele guarda-as e chegou, porque eu tinha acordado de mau humor, não sei o quê, que nem lhe respondi, porque eu depois fui ao mercado tratar da minha vida. E ele depois chegou e eu estava a acender fogareiro, porque eu acendia muito para nós comer, cozinhar e assim. E ele chegou e disse, então já estás a acender fogareiro? Eu disse, estou. Depois vim para a cozinha, já tinha umas batatas a cozer e assar sardinhas e tal, e ele estava a falar para mim, mas eu estava assim um bocadinho também chateada com ele, já desde manhã que eu estava. E meu marido, quando bate, é a falsa fé, veio por trás, parecia um vulcão a cair em cima de mim.
E eu estava a ver que ele nesse dia me matava porque ele pôs-me as mãos no pescoço e arrastou-me para a casa de banho. Depois disse-me coisas e bloqueou-me na casa de banho. Eu até tinha as batatas a cozer. E ele disse: se tu não tens cuidado, eu vou-te levar a um. Tu havias de ser internada numa casa de lucros. Porque tu acordas sempre de mau humor, estás sempre de mau humor, eu já não te aguento mais. Estiveste a queixar da casa que estiveste lá, que não gostastes da casa, não sei o que é, vai para lá outra vez. E começou a dizer assim, se não tiveres cuidado, eu mato-te aqui e vais... E assim a fazer com o dedo que eu ia para baixo, para o pé do meu filho. Imagina, aquelas coisas começaram, eu disse assim, mas deixa-me sair daqui, que eu estava cheia de medo, que eu tenho as batatas a cozer, não sais daqui, não, para lado nenhum, não vais sair daqui para lado nenhum, já te disse, não tens cuidado, eu te mato. E eu disse, olha, mata, eu também disse-lhe mesmo, se queres matar, mata, estou farta de viver, antes quero morrer do que viver contigo. Depois, não sei como, Deus esteve do meu lado, ele acalmou, jantámos, mas eu estava, nem conseguia engolir a comida, estava-me aqui. E faz conta que não se tinha passado nada. Eu não sei como é que, às vezes, se há Deus, nem se esteve do meu lado sim, mas eu tenho sofrido tanto. Só que depois, tudo acalmou, jantámos e tal, e eu não estava com ele ao lado de mim, faz conta que sabe Deus a sofrer, que ele sabia que tinha-me magoado imenso, eu doía-me tudo, nem conseguia passar a comida, mas eu, pronto, calei-me ali, mas a partir daí eu já estava a magicar, foi numa sexta-feira, à noite, não é? E eu já estava a pensar na segunda me vir embora. Certo. E o que é que acontece? Na segunda, saímos no sábado normalmente, como costumamos fazer o passeio de fim de semana. E eu até tinha andado muito doente nessa altura, que eu tinha ganho uma tendinite na fábrica dos frangos. E ele às vezes levava assim a passear ou para descansar um bocadinho e assim. Ele andou sempre bem disposto no sábado e no domingo. Segunda-feira, logo que eu ia embora, eu já estava com ela fisgada, disse, não, contigo não vou ficar mais, desta vai ser para sempre. Ganhou coragem. Vem a polícia à minha casa, como eu já tinha estado naquela casa, a polícia veio à minha casa de manhã, tocou a campainha, como é que está a sua situação? Eu comecei a chorar e disse, eu hoje já me ia embora, até assim, ainda bem que vocês vieram cá, porque se vocês não viessem cá era eu que ia lá, porque eu estar perto. E eles disseram, então venha comigo. Eu fui, prestei depoimento outra vez, depois encaminharam-me então, para esta. Primeiro estive em várias casas de emergência, até que depois cheguei aqui a esta casa. Para mim é das melhores casas que existe. E o que eu digo a estas mulheres que sofrem é assim, eu aguentei 40 anos, hoje, se fosse hoje, eu penso podia ter-me separado há mais tempo. Estas casas são preciosas, podíamos ter um bocadinho mais de apoios, porque assim, as mães com filhos é muito complicado. Eu, felizmente, já não tenho cá meus filhos, não é? Mas, mesmo nós, sem filhos, psicologicamente, nós estamos muito afetadas. E depois assim, isto é uma passagem da nossa vida nova que estamos a passar. Mas se não fosse estas casas, nós não tínhamos ninguém, embora nós tenhamos a nossa família. Porque eu já estou cá há 6 meses e graças a Deus só tenho graças que dar a Deus. E é Deus que tem-me estado a ajudar, porque assim, eu tenho juntado um dinheiro, porque a gente aqui não gasta para nada mesmo. E quem tiver um dinheirinho pode guardar e depois, não é? E olhe, peço a Deus que me ajude e que viva um dia cada vez, mas que as mulheres não sofram desta maneira.
E eu que sofri já desde novinha, mas de violência, meus pais já se batiam, o meu pai na minha mãe. Nunca queria ter assim um casamento, mas infelizmente não sei porque é que eu tive que ter uma vida assim, porque foi sempre na violência, quer dizer, eu não queria, dizia aos meus pais, eu não quero, eu pequenina já punha no meio dos meus pais e dizia, eu não quero esta violência para mim, eu não quero, só que eu sou um coração mole e doce, acho, e uma mulher sempre trabalhadeira, não merecia, mas não sei se é obra do demónio, se de quem é, só que assim, peço a estas mulheres, quando o marido, a primeira vez que lhes batam, que se separem logo, que levem elas e os filhos, porque ninguém merece. A mulher pode ter todos os defeitos do mundo, mas não tem o direito de levar pancada, nem ela, nem os filhos. Porque assim, isso não vai levar a lado nenhum. E isto está a ficar cada vez pior. E acho que nós não merecemos ser mortas por um marido, por um companheiro. Não. Temos que ter coragem e ir para a frente e não aceitar que ele, nem que seja uma bofetada, porque o meu marido, quando soube que eu estava grávida, deu-me uma bofetada mesmo antes de casar. Aí ele mostrou logo a violência que tinha. E então eu condeno e só peço a elas que tenham coragem para se separar. Estas casas são preciosas, ajudam no que é preciso, que sejam bem encaminhadas, que é um bem precioso que nós temos à nossa espera. Não nos falta nada e é maravilhoso, pronto. Não tem palavras para explicar. Por isso, coragem e força e façam isso.